Eu tava comentando com a Hilary aqui dos mercados que a gente já visitou. Esse aqui, apesar de ser meio bagunçado, você vê meio caótico assim, mas você vê que tem uma organização. Fiquei impressionado assim de quanto é limpinho. Olha esse lugar aqui, chorizos e carnes frias, chorizo, carne cozidas, enfim, tem várias coisas aqui. E bomba, olha a quantidade de gente que tá lá. Nos encontramos como les decía hace rato, en el primer barrio de Bolivia, en la primera ciudad de Bolivia, la primera parte de la ciudad, de La Plata, de Los Charcas. Hoje, nosso segundo dia aqui em Sucre, primeiro dia inteiro praticamente. A gente acabou de acordar, vamos tomar um café agora. E como prometido, eu vou mostrar a parte externa dessa hospedagem que a gente tá. Eu tô falando baixinho porque é bem pequeno aqui, então qualquer barulho que eu faça um pouco maior pode incomodar as pessoas. Eu vou mostrar aqui acima da gente, aqui em cima do nosso quarto, essa terraça que tem. Vou mostrar primeiro ela aqui, vou abrir. Aqui a gente tem uma vista de Sucre. Eu acredito que teria que ter aqui uma sugestão para hospedagem. Um espaçozinho aqui com algumas mesas, umas cadeiras, umas poltronas para pessoa ficar aqui à noite. Hoje tá bem fechado o tempo, parece até que eu tô em São Bernardo no final do dia, que você não enxerga nada. E aqui, eu falei ali a parte da recepção, onde a gente chega, a rua, ela tá bem aqui, e aí lá para baixo vai pra praça. E aqui a gente tem uma vista também do jardim. Essa parte de trás ali que eu vou mostrar pra você é o jardim. Ali é a casa dos donos, né, que eles ficam lá. E aqui eles alugam essa parte. Ó, tipo aqui, se tivesse aqui em cima um lugarzinho daquele ali, já seria bacana. Aí eu vou descer, que aqui tá um frio forte, intenso. Vou descer pra mostrar lá a parte comum, que é aquele jardinzinho ali e o nosso café da manhã. Esse aqui acho que deve ser uma porta antiga que eles tinham aqui. Talvez devia ficar lá na entrada, porque ela tem porta com... tem uma chave antiga aqui, ó, e tem esse negócio aqui de bater na porta. Vamos descer. É um lugar muito bonitinho. Assim, eu tenho algumas minhas ressalvas, porque foi muito bem recomendado, foi muito indicado, mas eu vou falando as coisas que me incomodaram depois. Aqui tem mais um espaço para você ficar de boa. E esse é o jardim. Como eu falei, ali é a recepção. Aqui é os quartos de baixo. Como eu falei, 3 embaixo, 3 em cima. E aqui vamos indo em direção ao café da manhã, que acontece aqui das 8 às 10 todos os dias. A gente vai... E aqui foi onde eu falei que eu apontei lá de cima. Ele é o nosso café. Vou mostrar primeiro aqui o jardim, onde a gente pode também ficar à noite, mas a gente vai pra rua, né? Porque não tem muita coisa pra fazer aqui dentro dessa recepção. Tem um posto artesiano antigo e aqui tem essas mesinhas aqui, essa mesinha com essas cadeiras para o pessoal ela falou que você pode vir, ficar tranquilo, tomar um vinho, mas o tempo não ajuda pra gente possa vir aqui, então eu prefiro ir pra rua, ir pros bares, andar, caminhar à noite. E vamos aqui pro café da manhã. Olá, buenos dias. Buenos días. Fazendo nada. Estamos indo agora em direção à praça. Como é que é um domingo, a região da praça eles fecham para acesso a carro, então fica somente em acesso de pedestre. E hoje a gente vai fazer o tour aqui com um guia local, que é aquele famoso walking tour que a gente sempre compartilha, que a gente gosta de fazer, para ter uma ideia, para conhecer um pouco da história da cidade. E o de hoje a gente vai fazer aqui de Sucre. A gente tá indo pra lá, o tempo tá bem feio, inclusive tá bem frio assim. A gente trouxe uma roupa leve de frio,
porque Santa Cruz de la Serra é mais de 30 graus o calor, e aqui ele acaba variando 20 para baixo, até 15, aí de madrugada pode chegar a 10 ou até menos, dependendo da época do ano. E aí a gente trouxe uma moderada para ver se a gente dá conta. Está passando um pouquinho de frio, mas nada que seja suportável. Eu trouxe um corta-vento, um moletom e só. E aí a gente tá tentando caminhar aqui, tomando um chazinho para esquentar, porque daqui a pouco tem um tour, aí a gente vai sair caminhando pela cidade. E aí a gente vai mostrar para você um pouco da história da cidade, por que se chama Sucre, com certeza ele vai contar, por que a cidade é toda branca, vai contar também. Enfim, vai ter muita informação bacana que eu espero que ele seja um guia legal pra gente compartilhar pra você. E aí você ter mais informações e também ter uma visão de Sucre, porque eu tinha uma visão completamente da Bolívia diferente do que eu tô agora. Eu achei que era muito parecido com a Guatemala, assim, em relação à pobreza. Mas essas cidades, duas que a gente visitou, me surpreenderam bastante, positivamente. E foi muito legal ter conhecido. Começou agora o nosso tour, aqui o guia nos buscou e tá aqui no Parque Bolívar para contar um pouco da história da cidade. Então esse tour ele é separado por etapas que a gente vai passando na cidade até finalizar lá no Mirante da Recoleta, que a gente foi no vídeo anterior. Aí o guia começa contando um pouco da história de Sucre, que já teve 4 nomes. O principal foi o Charcas, que foi a civilização que morava aqui, que ficava aqui, que dominava essa região antes dos espanhóis chegarem. Depois mudou o nome dela para Plata, porque era uma região que eles construíram para fazer o monitoramento, para fiscalizar e para controlar as minas de Potosí, que fica aqui perto. Então lá acontecia a mineração, tinha um controle, passava por aqui para fazer a fiscalização e depois levavam para Espanha, principalmente, né, porque aqui era a colonização principal do país, deles, né, aqui na Bolívia. E o guia me falou, só que eu fiquei um pouco na dúvida, eu perguntei para ele para onde que saía, porque a Bolívia, se eu olhar o mapa da Bolívia, ela fica, essa região fica bem no meio da América Latina, né, América do Sul, na verdade. Então ele falou que ia até a região do Chile, que é a região do Oceano Pacífico. Mas eu tava ouvindo um outro podcast da Fronteiras Invisíveis, do Matias e do Felipe, e eles disseram que desce pela região da Argentina e desce pelo rio, que virou o rio La Plata, né, porque Rio da Prata, porque ia pra Argentina e da Argentina subia pra Espanha. Então tem essas duas informações aí. As duas podem ser verdadeiras ou pode ser saía um pouco mais para a Argentina, outro ia mais pelo Oceano Pacífico, ou um pouco dos dois. E aqui a gente está subindo porque o guia estava explicando pra gente desse lugar. Uma curiosidade, tem aqui uma Torre Eiffel aqui na Bolívia, é aquela lá, vocês estão vendo ali, ó. Essa ali é a Torre Eiffel, que foi desenhada, projetada lá pelo o Eiffel lá, esqueci o nome principal dele. E aqui ele estava falando que esse parque era todo cercado, tinha uns muros e só podia frequentar aqui a alta sociedade. Então todas essas árvores elas foram trazidas da Europa. Aí tem um rosedal ali embaixo que tinha as melhores flores da Europa que vinha pra cá. Então esse era um lugar onde era só frequentado pela alta sociedade dessa região, que depois de um tempo eles tiraram os muros e hoje virou esse Parque Bolívar, que a galera vem para fazer atividade física, para paquerar no final de semana, para caminhar. Tem umas barraquinhas, tem uns parques ali no fundo, então é um ambiente mais familiar. E aí a gente está caminhando agora para chegar ali até o STF deles, que fica num prédio muito bonito, que ele vai explicar pra gente
porque aqui virou essa capital judiciária. Sucre foi a primeira capital da Bolívia, foi aqui que tudo começou. Tem um palácio do governo que depois a gente vai passar, e aqui é o prédio do STF, que eu falei é o poder judiciário, mas o nome correto é a capital constitucional do país, que aí tem esse obelisco aqui na frente e atrás está o prédio. Sí, pero cuando Bolivia nace a la vida independiente, Sucre tenía los tres poderes, el gobierno se encontraba en Sucre, ¿ya? Pero esto en 1899, nosotros tenemos lo más negro de nuestra historia. Nosotros tenemos una guerra civil con La Paz, ¿ya? Por el tema del gobierno, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque La Paz fue una ciudad que creció muy rápido en población, ¿ya? Los aymaras era mucho más, había más comunidades alrededor, entonces crecieron mucho más rápido, ¿ya? Y ellos vieron pues el interés económico, dijeron, pero si nosotros somos más población que Sucre, sí, ¿por qué no traemos el gobierno a La Paz? Entonces ahí nació la idea y se empezó la revolución entre nosotros, y finalmente pues logran llevarse los dos poderes a La Paz, el legislativo y el ejecutivo, y nos dejan solamente con el poder judicial hoy en día. ¿Y eso sucedió en qué año? En 1899. Se llama la guerra civil, también se llama la lucha entre conservadores y republicanos y todo eso. Aqui à frente do Tribunal Superior deles, aqui é bem bonita essa fachada, foi construída por um europeu, assim como várias das construções aqui. E uma coisa bacana é porque eu falei dos muros, aqui tem esses dois arcos do triunfo, aqui tem esse e tem o outro do outro lado. Era a única forma de entrar, porque era cercado de muro e aí tinha um controle de acesso aqui, então era tudo murado. E aí depois que entrou a República, depois de um tempo eles derrubaram isso aqui e viraram esse parque aqui pra galera curtir. Hoje tá bem mais diferente do que naquela época. O guia tava falando agora das etnias principais. Em 2006 houve uma mudança na Constituição em diversas etnias, e eles têm representatividade na Câmara Baixa, na Câmara Alta, no Senado, nos deputados, nos governos. Então mudou a Constituição para que possa incluir eles. E as principais são os Aymarás, os Quechuas e os Guaranis. São as principais etnias, e aí tem 30, se eu não me engano, no total, que aí são pequenas, né? São mais pequenas, mas as principais é o Quechua, que a gente conheceu quando a gente foi lá pro Peru, quando visitamos Machu Picchu, Cusco. A gente viu falar muito de Quechua. Tem essa parte que vem da Bolívia também, e tem os Guaranis, que são, no caso do Brasil e Paraguai, que são muito fortes lá. Então eles têm essa mistura aqui também de influência. Outra coisa bacana, o guia estava nos contando aqui por que é branco. Na verdade eu fiz uma pergunta para ele para tirar essa dúvida, por que chama de Cidade Branca. Eles ganharam, né? Ganharam esse prêmio de Cidade Branca porque basicamente eles passavam aloe vera com cal para poder se afastar, para se proteger dos insetos. Tinha muito inseto. Se já tem nessa época, imagina naquela época, na época colonial. Então eles pintavam as casas, e aí teve uma época que eles começaram a ter um tipo de doença que era mais grave que o sarampo, então pegava muito as crianças. E aí eles fizeram alguns estudos, tentaram, e aí eles começaram a passar com o cal, juntamente com uma mistura, com um tal de tuna que ele começou a falar pra gente, que ele fazia uma massa colante e começou a ficar, e ficava branco. E aí, claro, isso aí ficou organizado como algo sanitário para proteger as crianças e eles, né, já que era uma alta sociedade que morava nessa região aqui que a gente está caminhando, então passavam para ficar bonita. Então
não só bonita, né? Ficar protegido higienicamente dessa praga que estava atacando naquela época. Com o passar dos anos, continuou passando branco, porque virou algo mais tradicional. E hoje, atualmente, o governo da cidade dá, segundo o guia, 50% de desconto do imposto para as famílias que pintarem a casa. Então, nesse ano, por exemplo, algumas vezes é menos, outras vezes é 50%. E aí, todo ano, as famílias pintam para deixar de branco, para manter essa característica. E esse ano, como é o ano de 200 anos da independência, com certeza eles vão pintar. Parece que já tem um projeto, ele falou que já tem um projeto que vai começar a pintar. As famílias se organizam para pintar as casas deles, para ficar bonito, né? E ficar mantendo essa premiação aí de cidade branca da Bolívia. Aqui a gente está na Praça 25 de Maio, aqui está o Palácio do Governo Municipal, Prefeitura basicamente, é Municipalidade que eles chamam também. E ali, a gente que passou ontem ali, que a gente estava em dúvida do que era, ele falou que é o Palácio do Governo Distrital, que aí cuida da região, como se fosse governo do estado. Aqui eles chamam de distrito, em alguns outros lugares você pode conhecer por província, então, que é basicamente estados. O guia vai explicar pra gente agora sobre a Praça 25 de Maio. Essa praça que a gente está aqui, a 25 de Maio, tem uma história muito longa, então eu vou resumir de uma forma muito rápida. Foi exatamente aqui que aconteceu a Batalha de Independência, né? Alguns moradores principalmente, né? Todo mundo se uniu e tentou atacar aquela casa ali, que é onde ficava a sede do governo Pizarro, que era o colonial, né? O militar colonial que cuidava dessa região. Conseguiram atacar e durou uma noite, de 24 a 25 de maio, conseguiram. E a sorte é que não estava com todos os militares aqui, eles estavam espalhados por outra região, que tinha outras lutas acontecendo, e conseguiram recuperar dois amigos deles, né, dois moradores muito importantes. Um é esse aqui, que é um advogado, e o outro também, que tinham sido presos, porque eles já tinham essa ideia de buscar a liberdade da Bolívia. Então a Espanha, a colônia, prendeu ele. Isso tirou uma revolta nos moradores aqui, que se organizaram e atacaram e conseguiram gritar liberdade aqui. Só que nisso tem mais acontece outras coisas aí durante esse ataque aí que existe, porque mesmo solicitando a liberdade, gritando por sua liberdade, sua independência, demorou mais de 16 anos para eles conseguirem de fato a liberdade, porque tinha um lugar aqui que era um cerro muito rico, com muitos minerais, muita prata, em Potosí, e os espanhóis não queriam largar, né? Não queriam largar esse osso, ou melhor, largar essa prata para a Bolívia. Eles queriam aproveitar o máximo possível até conseguir deixar aqui e roubar o máximo de ouro que eles podiam roubar. Então exatamente esse aqui é um museu. Então se você quiser saber a história da Praça 25 de Maio, a história da Bolívia, esse museu tem tudo que a história da Bolívia é resumida aí dentro. Então o guia falou que é fundamental visitar, a gente ainda não visitou ainda, aproveitar que está aberto. Depois do tour vamos tentar lá conhecer, e se me permitir filmar, eu mostro para você alguns detalhes, mas é só um resumo muito rápido aqui, né? Posso ter esquecido algumas coisas importantes, mas eu não vou falar tudo, claro, né? Primeiro porque recomendo que você venha para Sucre, porque é uma cidade muito bonita, é muito gostosinha, bem vibe de interior mesmo. Vale a pena vir aqui um final de semana. Voos baratos saindo do Brasil. Dá para você ir para Santa Cruz de la Serra, ficar um dia lá, pegar o avião, vir para cá para Sucre, 40 minutinhos de Santa Cruz para cá, ou ir para Cochabamba, ou ir para La Paz, por exemplo. Dá para você montar um roteiro de um final de semana para vir conhecer aqui, ou 10 dias, por exemplo, para conhecer outras cidades. Aí você monta da maneira que você quiser. A gente está continuando aqui o tour, vamos para uma outra parte aqui, que o guia continua nos explicando um pouco da história da cidade. Falando ainda
do grito de independência e da luta pela independência que aconteceu ali na praça. Essa daqui é a igreja de São Francisco. O guia estava explicando que foi essa igreja que eles tocaram o sino, porque eles tinham a característica que quando, naquela época, nessa região aqui, quando tocavam um sino, era perigo. Então podia ser fogo, podia ser protesto, podia ser concentração, reunião, ataque de um inimigo, enfim, qualquer coisa sinal de perigo, eles tocavam a campainha das igrejas para chamar a galera para sair da rua, para entender qual era o perigo que eles teriam que lidar. Nesse caso eles tocaram para ir lutar, que era a grande chance deles de se libertar da Espanha, e foi nessa igreja aqui. Vamos entrar no mercado central, o mercado principal aqui de Sucre. O guia vai nos levar para conhecer. E aqui tá lotado de gaguinho. Olha que lindo esse. E vamos entrar para conhecer. Para llevar ahí baguette. Sí, pero no quiere pan. De mí se llevan que hacer en ¿Frío? ¿Frío? No. Aqui a gente consegue visualizar as comidas tradicionais que tem aqui. Olha a quantidade de comida tradicional que eles têm. E aqui você pode comer, até que é um lugar limpinho nas condições que eles têm aqui. Só que, como eu falei, a gente está cada vez mais medroso de passar mal. Mas as famílias vêm comer aqui. E assim estão comendo. Eu adoro o mercado central e eu gosto bastante de ter essa, pelo menos caminhar por aqui para ver como que é a vibe, a cultura do país, da cidade, vivendo. E isso você encontra na maioria das vezes nesses mercados centrais. E o guia estava explicando também que todo mercado central tem uma capela, onde as pessoas vão fazer as orações e também para que tudo ocorra bem no mercado deles. Olha esse lugar aqui, que é de, como é que fala, chorizos e carnes frias, chorizo, carne cozidas, enfim, tem várias coisas aqui. E bomba, olha a quantidade de gente que tá lá. Olá, graças. Muito louco, hein? Ai, gente, cultura. Sou apaixonado por essa cultura da nossa quebrada latino-americana. É muito louco achar que a gente está, sei lá, 2 horas do Brasil e é totalmente diferente a nossa cultura da deles. Totalmente diferente mesmo. Muito louco. Eu tava comentando com a Hilary aqui dos mercados que a gente já visitou. Guatemala, um de Maceió inclusive, que era horrível, Cusco, que é Lima, de várias cidades que a gente já visitou. Esse aqui, apesar de ser meio bagunçado, você vê meio caótico assim, mas você vê que tem uma organização, eu fiquei impressionado assim de quanto é limpinho, assim, apesar das maneiras que de controle higiênico não ser as melhores do mundo que a gente está acostumado, mesmo assim é limpinho. Você vê que não tem mosca, você vê que não tá com cheiro ruim, enfim, tem um certo cuidado aí, mesmo que seja básico de higiênico. Mas é aquilo, né? A gente não tem estômago, às vezes não tem bactéria para comer e acabar tendo uma dor de barriga, que é bem comum. E aí a gente acaba estragando a nossa viagem. Então, às vezes é melhor evitar se arriscar, mesmo que você goste de comida de rua como eu gosto. Nos encontramos como les decía hace rato,
en el primer barrio de Bolivia, en la primera ciudad de Bolivia, la primera parte de la ciudad, de La Plata, de los Charcas, todo eso. ¿Ya? Esta pequeña parte de acá, ustedes se van a dar cuenta, las calles muy estrechas y todo eso. Y esta región de aquí, o esta zonita de acá, se llama en la calle de los gatos. ¿Ya? Porque las callecitas tienen nombres de gato negro, gato blanco, gato pardo, gato gris y todo eso. ¿Ya? ¿Por qué? En el periodo republicano nosotros tuvimos una guerra con Paraguay, ¿ya? En 1932 hasta 1935. ¿Ya? Aqui a gente tá na Calle do Gato Negro. Você pode ver que tem a carinha dele aqui. Ah, e uma aqui. Amor, vê. Ele está aqui. É, isso é muito lindo, a estrela, né, meu Deus? Muito lindo, né? O guia nos disse que essa região aqui é onde começou Sucre. As primeiras casas, os primeiros bairros de Bolívia, inclusive, de uma maneira geral. E essa Calle dos Gatos aqui, bem de forma resumida mesmo, tinha guerras e aí morreu o homem da casa, né, o patrão da casa, o que cuidava, e eles começaram, as famílias, muitos adolescentes jovens, crianças, começaram a colocar gato em casa para servir como um consolo, um companheiro, um protetor, né, dos maus olhados, das coisas escuras. Então ele servia como protetor. Então por isso que aqui virou as Calles dos Gatos. Então cada Calle tem um nome diferente. Então ali tem o gato branco, a gente passou pelo gato negro, a gente passou também pelo gato pardo, pela Rua do Gato. Então cada entrada tem o arcozinho com o gatito. Muito bonitinho. A gente viu o gato preto mais cedo. Pra ver se a gente acha mais gatos aqui, que parece que não tem mais muitos assim. O guia falou que hoje tem cada vez menos. E terminamos o nosso passeio, nosso tour. Olha esse neguinho. Bonitinho. Terminamos o nosso tour aqui por Sucre. O guia, o Pablo, é super atencioso. Gente finíssima. A gente reservou pelo Guru Walk, que é uma plataforma de passeio. Mas quem faz esse tour, nesse passeio que a gente reservou, é o outro guia, que é o Lisandro. Como ele ficou doente, ele não queria deixar as pessoas que reservaram na mão, ele pediu para esse Pablo acompanhar a gente, que é um outro guia, e ele nos acompanhou, tirou nossas dúvidas, apresentou de uma maneira... Opa, quase que atropelamos aqui. De uma maneira bem legal a história de Sucre. E se você quiser reservar, é gratuito, você reserva na plataforma e no final do passeio você dá uma pequena contribuição que acha que valeu a experiência. A gente deu 50 bolivianos, 25 cada um pela experiência, mas aí depende, tem gente que dá 100, tem gente que dá 50, depende de como você receber essa informação, se vai te ajudar ou não, se você vai gostar ou não, tá bom? Então, terminamos aqui o tour. Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece de seguir, deixar um like aí, nos acompanhar nessas viagens. E se você precisar de ajuda para organizar sua viagem para Bolívia, se você está com medo, se você tiver dificuldade e achar o que vale a pena ou não, fala com a nossa agência, a W Mundo. A gente vai poder montar essa viagem para você de uma maneira mais confortável possível e que você conheça a Bolívia como a gente está conhecendo aqui e se surpreendendo.